Olha, nunca em audiência pública eu recebi tantas correspondências pelo sistema de comunicação do Senado na abertura. Como eu já tinha aqui um monte de... Eu vou lendo aos poucos, e aqueles que depois quiserem responder, os convidados é que vão responder. A primeira é mais uma informação, né? Bom dia, senador Paim. Nós aqui da TV Senado estamos dando toda a cobertura, enfim. Por enquanto, você assiste a transmissão da TV Senado. Recomendo que vejam o vídeo, acharam um vídeo interessante, pressione F5, mas assista e participe da audiência com perguntas aqui no Mural Cidadão. Agora é que vem as perguntas. Nome, João Galani Júnior. Doutor Luiz Antônio. Foram abertos processos civis e criminais, inclusive na AGU. Pedirá indenização visando reembolso para o INSS das mortes dos funcionários da boate. Aí a pergunta, por que não se aplica no Brasil o artigo 160 da CLT? A DI feita pelas empresas e a CAI é emitido pelo MTB. Não ajudaria? Isso depois, no momento, talvez a doutora que vai falar aqui poderá responder. Nome, João Galani Júnior também. Doutor Luiz Antônio. Justificativa para a aplicação da DI, CLT NR2, a declaração de instalação seguiria as regras da portaria 3214/78 do MTB, as quais muitas vezes são embasadas nas normas da ABNT. Com isso, os municípios seriam mais rígidos ao conceder alvarás. Eu vou ler só mais um, para passar para o próximo convidado. Sou morador de Ijuí, Rio Grande do Sul, e amigo de uma vítima da tragédia da Boate Kirtz em 27 de janeiro de 2013. Estou acompanhando a luta, o esforço e todo o trabalho realizado pelo Núcleo Missões de Ijuí. Estão lá assistindo, viu? O pessoal de Ijuí não veio, mas ficariam assistindo pela TV Senado, e eu me comprometi de fazer aqui a leitura e chegasse alguma contribuição de lá. Esse movimento busca fazer com que as mortes na tragédia de Santa Maria não tenham sido em vão, que justiça e verdade prevaleçam, que as leis sejam criadas e que novas tragédias não se repitam. Desta forma, manifesto meu apoio à causa defendida pelo Núcleo Missões VST e ao senador Paim pela proposta de audiência que está ocorrendo nesse momento. Desejo a todos força e coragem. E lembrem, não estão sozinhos. O Rio Grande e o Brasil está com você. Ijuí, 30 de novembro de 2013. Muito bem. Agora vamos passar, então, depois eu continuo as leituras. Enquanto eles chegam à mesa, eu vou rapidamente lendo aqui algumas correspondências. 242 vidas se foram por negligência. Não podemos deixar que isso se repita. Queremos justiça. Apoio ao Núcleo das Missões VST e a Associação de Familiares Vítimas Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Rose Ivana, Rio Grande do Sul. Meu nome é Pedro Quinol de Moura. Venho por meio deste dizer que estou esperando respostas a respeito da tragédia da Boate Kirtz, esperando medida do poder público sobre esse assunto tão delicado. O povo gaúcho não esqueceu esta tragédia. Espera medidas do Congresso e do Congresso, consequentemente Câmara e Senado, sobre isto. Mais fiscalização dos entes públicos e que os responsáveis sejam punidos. Meu apoio ao Núcleo Missões de Amigos, Parentes e Sociedade em geral na defesa do direito do cidadão vítima de negligência do caso Kirtz Santa Maria. Pedro Quinol de Moura. O incêndio da Boate Kirtz, nome Ana Flávia Schmidt, Vessi Baraski. Como os familiares sobreviventes estão sendo tratados pelo governo do Rio Grande do Sul? A pergunta que ela também faz, qual é que alguém puder falar, como está a relação com o governo do Estado? Meu nome é João Leal Malheiros Neto
e como um cidadão brasileiro estou esperando resposta e atitudes das autoridades frente a esta tragédia. Espero que o Congresso tome atitudes, correção de erros que ocasionaram essa tragédia, como a falta de uma lei federal que regulamente as questões de prevenção de incêndio, falta de fiscalização. Espero também mais seriedade e comprometimento dos senhores e senhoras com o povo e o direito à vida, que é um direito institucional, constitucional e o bem mais valioso de cada um. Meu apoio aos núcleos de amigos, parentes, sociedade geral, defesa do cidadão, vítima de negligência, João Leal Malheiros Neto. E mais esse, enfim, vítimas, não podemos deixar que isso se repita, queremos justiça. Lígia, da mesma forma de um outro que veio idêntico. Nós, da família Sequenato, perdemos nosso filho, nossa tragédia, estamos participando do núcleo de missões. Enfim, estamos aqui, eu estou resumindo o que ele diz. Força e que Deus ilumine a todos. Paulo Carvalho pergunta o comentário. Santo André, São Paulo, está ao lado de Santa Maria. Não queremos tragédias e Santa Maria tem todo o nosso apoio. Paulo Carvalho ainda pergunta o comentário. Gostaria de saber se algum dos convidados puder explicar por que o Ministério Público pediu o arquivamento de improbidade administrativa do prefeito. Roberto Eldes Santos de Souza. Bom dia, sou Roberto de São Paulo, estive em Santa Maria e vi a situação de como continua a questão da Botkiss, ou seja, do mesmo jeito. A minha pergunta é, o que será feito no local da tragédia em memória das vítimas e se já foi decidido porque ainda não fizeram nada? Paulo Carvalho, sou pai de uma das vítimas, Rafael, que morava em Santo André, São Paulo. Representa, senhores, que todos os filhos de qualquer cidade podem sofrer pela impunidade e a inconsequência. Ele foi visitar os amigos de Santa Maria. Só queremos que nossos filhos não tenham sido levados em vão. E vou terminar aqui. Pergunta o Aderbaum, presidente da AVT Santa Maria. A iniciativa do Legislativo da cidade de Itu, São Paulo, tema segurança de eventos, muito importante, cidades começando a prevenir a segurança de eventos. Está elogiando e pedindo que o intervalo comente depois. Por que o Ministério que tem a legislação federal do trabalho, porque o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem a legislação federal sobre segurança do trabalho, inclusive em locais públicos, não respeita a lei que criou na própria carreira, Lei 10.593, artigo 3, parágrafo 2º. Há 10 anos, essa profissão designada por área a seguir. Mas da mesma linha esse outro, né? Porque o Ministério Público do Trabalho e Emprego tem a legislação de segurança do trabalho, inclusive em locais, descumpre e ignora a lei número 105, parágrafo 2º. E, por fim, para poder ir para os nossos convidados, Sorocaba, São Paulo. O Legislativo aprovou uma nova regulamentação de segurança, atualizando o índice de segurança que, na verdade, estão desatualizados nas cidades brasileiras. Vamos lá, de imediato, então. Eu vou passar a palavra agora para as considerações finais da primeira mesa, mas antes de vocês falarem, eu vou ler, sim, mais 50 aqui, porque todos que mandaram para cá queriam dar a sua contribuição. De forma resumida, eu vou fazer a leitura e depois vocês fazem as considerações finais. Karina Correia. Perdi minha filha, de apenas 18 anos, e não quero mais mães chorando as lágrimas que choram. Vamos evitar que isso ocorra em outros lugares, caros senadores. Contamos com vocês para ajudar o nosso país no que diz respeito a esse tipo de assunto de incêndio e prevenção. Já que ela fala da filha que perdeu, está preocupada com nossos filhos. Fátima Singeb da Silva. Minha admiração às famílias das vítimas de Santa Maria, por tanta garra, por tanta luta e perseverança. Pelo Alô Senado. A cidadã afirma ter acompanhado a audiência pública da CDH nesta segunda-feira, a respeito da tragédia Botkiss no município de Santa Maria do Sul. Segundo ela,
todos foram responsáveis por essa tragédia na Boate Kiss, ou seja, os organizadores, os bombeiros, a Defesa Civil, os frequentadores, segundo ela, afirma que é necessária uma fiscalização rigorosa em todos os estabelecimentos que há aglomeração de pessoas para que tragédias como essa não ocorram mais. Por fim, afirma ser inútil aplaudir as obras do arquiteto Oscar Niemeyer. Eu leio tudo aqui, viu, pessoal? E eu sabe que tenho um carinho pelo Oscar Niemeyer. Pois, em sua opinião, considera as obras não bem feitas. E, bom, cita como exemplo o Memorial da América Latina, no estado de São Paulo, que foi destruído em incêndio na sexta-feira. É a opinião dela, né? Ninguém aqui está culpando, nem foi ela a intenção, acho, culpar o Oscar Niemeyer, que Deus o tenha lá no alto. Mas ela deu o seu ponto de vista aqui, mostrando a sua revolta quanto ao incêndio. Claro que ela não está falando que os culpados são as vítimas. Ela deixa a impressão, pelo que eu li aqui, que deveria ter algum tipo de esquema de orientar os frequentadores, de como é que eles teriam que agir em caso de uma situação como essa, e nada foi feito. Aqui uma outra que diz o seguinte: a cidadã comenta que não concorda com a declaração de que, segunda-feira, acerca de consequente incêndio à Boate Kiss, dobramento da cadeia de justiça ter sido um acidente. Acredita tratar-se de uma tragédia anunciada, ou até mesmo um genocídio juvenil, foi falado aqui. Haja visto que todos os apontamentos das prováveis causas culminam com irregularidades para o funcionamento dessa famosa Boate Kiss, tais como trabalhadores regulares, falta de infraestrutura, falta de respeito às normas para o funcionamento e omissão do poder público. Marilda Pereira da Silva. Ronaldo Ferreira dos Santos. A Brasília, desde 2005, tem colocado para vários setores do Ministério de Saúde a necessidade de uma política pública de antídotos para tratamento de intoxicações, fornecendo dados sobre a magnitude do problema e listas para orientar o abastecimento desses insumos. Fátima da Silva. É notório que a matéria tem origem técnica diferenciada por sua própria natureza. É um absurdo, segundo diz aqui, o Ministério do Trabalho e Emprego designar para, a seguir, auditor fiscal do trabalho em qualquer formação superior, descumprindo a Lei 10.593, do artigo 3, página 2, como nutricionista, contador, economista e advogado. Eu leio exatamente como está escrito aqui, viu, pessoal? Senão eu tenho que interpretar cada vírgula, a não ser que seja algum absurdo, que também daí eu faço algum comentário. Quando a auditoria fiscal do trabalho da área de segurança do trabalho fiscaliza estabelecimentos onde o poder público frequenta, com a relação à prevenção de incêndio abrange também ao poder público frequentador do estabelecimento. A maioria das intoxicações pode ser clinicamente abordada apenas com tratamento de suporte. No entanto, algumas intoxicações requerem a administração de antídotos e medicamentos específicos, significando a vida ou a morte do paciente. Ronaldo Ferreira dos Santos. Ainda do Ronaldo, a disponibilidade desses medicamentos, antídotos, aqui estão falados, são estratégicas do ponto de vista de saúde pública e da segurança nacional. Ainda do Ronaldo, a protelação, a fragmentação das responsabilidades, a improvisação nessa área tem que ser combatida. Faz urgente uma política pública para os antídotos, que se antecipe a eventos de grande comoção ou calamidade. Rodrigo Chaves, Minas Gerais. Indenização altíssima e publicada em todas as esferas de comunicação para não acontecer de novo. Poderia ser os filhos de qualquer um que estivesse naquela boate. Diz que tem que indenizar porque qualquer um pode ser atingido a qualquer momento por uma atividade como essa, por um fato lamentável como esse. João Galani, senhores, foram abertos processos civis e criminais, inclusive a AGU, pedirá indenização visando o reembolso para o INSS das mortes dos funcionários da boate. Por que não se aplica no Brasil o artigo 160 da CLT? A DI feita pela empresa e a CAI emitidos pelo MTB não ajudaria? Entendo, esse aqui foi João Galani, Fátima da Silva. Entendo que desde 2013 os embargos, autoinflação, interdição e ações na área da segurança ao trabalhador que tenham sido realizados por auditor fiscal do trabalho sem atender à Lei 10.593, o artigo 3, parágrafo 2º, são e serão em desacordo, estão em desacordo com a Lei 10.593.
Otávio de Mello. No Brasil, 90% dos municípios não possuem corpo de bombeiros. Confere? No Brasil, 90%, para não dar uma... No Brasil, 90% dos municípios não possuem corpo de bombeiros. 75, segundo o nosso assessor. Pode repetir aí no som aí para nós, só para ficar... Aqui eu li o seguinte, segundo o Otávio de Mello, no Brasil, 90% dos municípios não possuem corpo de bombeiro. É necessário que o poder público crie uma estratégia para mudar a estatística e, consequentemente, minimizar danos à sociedade com a criação de incentivo de brigadas comunitárias de resposta à emergência. Só esse dado dos 90%, o que tu poderia dizer? Está em 15% dos municípios do Brasil, e os 15% que têm bombeiro representa 60% da população. Dentro da Política Nacional de Bombeiros está prevista a capilaridade do Serviço de Bombeiros a nível nacional. Ok. Dados da AVT-SM, 26 grandes tragédias do mundo ocorreram desde 1940, com centenas de mortos em muitas delas. Por que continuam a ocorrer? Pelo esquecimento gradual ocasionado pela impunidade, onde a punição foi exemplar, com a consequente mudança de leis, as tragédias acabaram. Aqui é Daniel Santos Rebouça, aqui foi Paulo Carvalho. Diz o Daniel, o Brasil precisa de uma política definida e definitiva sobre a fabricação, distribuição e uso de antídotos em toda a sua rede de atuação à saúde. Sem dúvida alguma, o desconhecimento sobre riscos tóxicos e a falta de antídotos adequados contribuíram para o agravamento nos casos de ocorrências descritas, por exemplo, em Santa Maria. Aqui diz Daniel Santos, prezado, sou Daniel Rebouças, presidente da Abracit, Associação Brasileira de Centros de Informações e Ciências Toxicológicas. O Ministério da Saúde precisa implantar a toxinologia no país. Aqui ele repete a importância de termos uma lei. Aqui, Fátima da Silva. A cidadã afirma que, por descumprimento da Lei 10.593 de 2002, que dispõe sobre a carreira de auditor fiscal do trabalho, em particular no seu artigo 3, parágrafo 2º, resulta em uma má fiscalização especializada, onde devia, principalmente nessa área de incêndio. Mal capacitados e sem formação exigida pela lei, não são capazes de zelar pela segurança pública e meios sociais no que tange a evacuação no caso de fogo ou afins. Que ela está recomendando a todos uma preparação maior. Aqui Marlene Zenin. A cidadã comenta que a vice-presidente, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Centro de Informação e Assistência Tecnológica, Abracit, e afirma que desde 2005 tem colocado em vários setores do Ministério da Saúde a necessidade de uma política de antídotos. Vai na mesma linha, então não precisa ler tudo, mas registra o nome dela, que ela está também defendendo, que aqui foi defendido de uma lei. Margarete Grando, como profissional da área da toxicologia, endossa as colocações da Prof. de Porto Alegre, ressalto que a política de assistência tecnológica precisa ser formalizada no SUS. Os centros existem e participam do SUS, mas não são reconhecidos nas políticas de saúde. Agora vem... Esse aqui foi Margarete. Paulo Carvalho, gostaria de deixar uma mensagem. Somos todos Santa Maria, não ao esquecimento. Que o sacrifício, mesmo involuntário, de tantos jovens seja motivo de conscientização para que nunca mais ocorra. Devemos isso a eles, pelos que se foram e que traga benefício às futuras gerações. Paulo Carvalho, esse entendimento médico a longo prazo continua? Esse atendimento médico a longo prazo continua? Pelo que eu vi no início do evento, esse trabalho a longo prazo não está sendo feito a contento. Por favor, gostaria que os representantes da AVT-SM respondessem. Ele mais ou menos já respondeu aqui, né? Agora, Denise Amaral Zimmermann, da RIF. Sou mãe de Thaís Zimmermann, da RIF, vítima da KISS. Ela tinha apenas 19 anos. Estava realizando seu maior sonho. Estava cursando o primeiro semestre de Medicina Veterinária. Tinha um futuro brilhante pela frente. Precisamos que se faça justiça para continuarmos a viver. Karina Correia, temos que preparar o país para casos de emergência, de catástrofes como essa, para que nunca mais ocorra. Vamos trabalhar com prevenção. Aprovem as leis de prevenção a incêndio, para não perdermos outros filhos no nosso país.
Sueli Terezinha Arquiza, sou mãe de uma das vítimas, Natasha Urquiza, 20 anos, iria se formar esse ano em Economia. Somos de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Ela foi para Santa Maria estudar. Por causa das greves dos professores, ela estava em plena janeiro, estudando. Foi se divertir e não mais retornou para casa. Só quero justiça. Por favor, tenham boa vontade política também na mudança das leis penais em nosso sofrido país, para que o judiciário trabalhe sem as mãos atadas, as leis arcaicas que aí estão. Nosso país precisa disso. Nós, brasileiros, precisamos ser protegidos. Karina Correia, está no fim. Fátima da Silva. João, o Ministério do Trabalho e Emprego tem legislação que obriga a análise de acidente de trabalho e eu solicitei à Secretaria de Inspeção do Trabalho e à Diretoria do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho no exercício da competência prevista no artigo 2º, artigo 14º, anexo 1º do Decreto 5. Fátima da Silva. Artigo 2º, na mesma análise, ela fala: as análises de trabalho serão determinadas ao auditor fiscal no âmbito de cada Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Aí ela fala da ordem de serviço. Parágrafo único. Fátima da Silva, será prioridade a emissão de OS para análise de acidentes de trabalho graves ou fatais, instituição normativa Secretaria de Inspeção do Trabalho. Maria Fátima, a cidadã afirma ser necessária a adoção de medidas mais rigorosas que tange a fiscalização. Já comentamos aqui, mais uma repete. Karina Correia, como foi algo fora do comum essa tragédia, o que o SUS tem feito para agilizar a questão de medicamentos que não costumam ser usados pelo SUS, já foi dito aqui, explicado, respondido. Como encaminhamento, sugerimos ou reforçamos a necessidade de uma política nacional, que já foi aqui também encaminhado e respondido. Que quem diz é Margarete Grando. Rafael Fracasso, o governo poderia investir nas universidades para gerar centro de referência juntamente com o CIT, Centro de Informações Tecnológicas para Tratamento e Desenvolvimento de Estratégias para Ações de Emergência. Rafael Fracasso, no contexto da prevenção, após o evento, hoje as casas de festa ainda apresentam irregularidades na capacidade máxima e saída de emergências, precisando de vigilâncias mais rígidas em nosso país. E, por fim, Daniel Rebouça, é médico e é também da Abracit. Parabéns, meus cumprimentos ao senador Paim e àqueles que trabalharam por essa iniciativa. Sobre o tema, ele está aqui cumprimentando, se eu não me engano, a Solange Garcia, da Universidade do Rio Grande do Sul. Também está parabéns. Enfim, parabéns a todos. Marilda Pereira da Silva, não se trata de acidente, como já foi dito. Foi um junecídio juvenil. Aqui ela entra em detalhes, Marilda Pereira da Silva, a omissão até hoje das autoridades. Marilda da Silva ainda, o que o Ministério Público do Trabalho fez de concreto com relação às milhares de irregularidades explicitadas e ilegais lá existentes, ex-mãe que mandava a filha trabalhar no seu lugar. Isso. Era a mãe que a filha foi trabalhar no lugar e a filha morreu. Exatamente. Ela mostra que é a sua indignação. Exatamente. Senador Paim, precisamos de um centro de referência de direitos humanos em Santa Maria, centro da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, de competência federal, como política pública contínua. Não existe acolhimento, redução de danos, profissionais específicos, atenção básica, PDH. Essas foram as inúmeras correspondências que aqui chegaram, muitas, todas elas, claro, sendo solidárias com as famílias e apontando caminhos. Então, agora vamos para a nossa primeira mesa, que são as últimas considerações. Eu começo com a doutora Solange Garcia, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, toxicologia.